Hoje à noite nosso assunto é um assunto bem diferente do que nós estamos acostumados. São as diferenças nos traços de caráter entre homem e mulher. De onde que surgem estas diferenças? Por que tem essas diferenças? Se tem diferenças? E o que Deus espera da gente com estas diferenças? Em geral, é bom você saber, apesar que não é bem o assunto da nossa aula, mas é bom você saber que tem algumas teorias dos cientistas a respeito. Alguns dizem que tudo é uma questão biológica. Nada mais. Já que a biologia do homem e mulher é diferente, a biologia determina absolutamente tudo. Esta teoria em inglês se chama os essencialistas. Tem diferenças biológicas, impossível modificar isso. E tem outros que dizem exatamente o contrário, que não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. A parte biológica, física, o órgão reprodutor, isto é pouca coisa. O resto é tudo superado. Esta teoria se chama de Difference Deniers, em inglês. Eles acham que é puramente uma questão cultural e social. Você pode colocar um homem num ambiente mulher, educá-lo como uma mulher, ele vai virar mulher, sem problema nenhum. Não tem diferença. Para estes, o homem e a mulher nascem andrógenos. O que significa isto? Ele pode ser ambos, indistintos. E depois, a cultura, o social vai fazer. Então, você vendo dois extremos. Só lhe contando para você saber que isto existe. O judaísmo, e aqui é importante para nós, a nossa parte, o judaísmo acredita que tem diferenças entre homens e mulheres. São pessoas diferentes, com qualidades distintas e com missões diferentes. Esta é a opinião do judaísmo. Deus falou para ambos. Ser diferente não significa ser inigual. Ninguém falou que um é melhor que o outro. Mas há diferenças, assim como tem diferenças biológicas, físicas, assim também tem diferenças de caráter, tem diferenças de atitude e assim diante. Isto é a posição judaica, e por isso que pelo judaísmo, homem e mulher têm obrigações diferentes. Perante Deus, nós não temos as mesmas obrigações. Homens têm obrigação de colocar tefilim, mulheres têm obrigação de retirar a halá, cuidar do cachorro e assim diante. Cada um tem suas obrigações. Não que os homens não têm que ser cachê, mas quem prepara isto normalmente é a mulher. Ela conserta, na verdade, o assunto de tikkun de halá, assim diante. O que significa isso? Em outras palavras, tem mitzvot que a mulher está isentas, aquelas que dependem de um tempo específico. Cada um tem suas obrigações perante Deus, e de acordo com o judaísmo, até um complementa o outro, como nós veremos na frente. Então é muito importante entender que o judaísmo acredita nestas diferenças, que todos nós sabemos que existem as diferenças naturais entre homem e mulher. Por exemplo, vamos pegar algumas das diferenças naturais, depois vamos analisá-las por quê. Vocês concordam comigo que normalmente as mulheres são mais gentis, mais cortês e mais tolerantes? Homens são mais inflexíveis, um pouco mais duros. Homens são mais ligados à matéria, normalmente mulheres mais ao espírito. Eu diria até que os homens são mais afirmativos, claros, determinados, mulheres mais pensativas. A gente pode chamar isso também, homens são mais racionais, mulheres são mais emocionais. Claro, quando estou falando para a maioria. Tem, claro, mulheres que são frias e que são racionais. Existe uma dama de ferro que se chamava Margaret Thatcher, existe. E existem homens que choram o dia inteiro. Claro que existe. Mas, em geral, de acordo com o judaísmo e na natureza nós encontramos, nós podemos ver na sociedade, mulheres são mais sentimentais, mais ligadas às emoções. Homens
mais ligados ao intelecto, uma forma mais racional, mais fria. Por isto, por exemplo, de acordo com o judaísmo, uma mulher não deve ser um juiz, nem uma testemunha. Porque isso, vamos tentar fechar as portas de ambos os lados. Um juiz tem que ser uma pessoa que tem um julgamento equitável, não se deixa impressionar com choros, com emoções, ele tem que ser absolutamente neutro e com a cabeça fria julgar o assunto. Muitas vezes mulheres não podem fazer isso. Mesmo na sociedade moderna como hoje, onde já passou vários movimentos feministas, quantas mulheres vocês vão encontrar nas Cortes Supremas? Muito pouco. Só a gente vê que não é um fenômeno natural. É melhor ficar aqui, você vai ver melhor. De qualquer jeito, a gente vê que existe uma diferença grande entre homem e mulher, e a gente vê isto muitas vezes. A mulher é mais frágil, mais delicada, o homem tem mais força, mais vigor, é mais pela força e assim diante. O homem mais talvez dedicado ao estudo, a mulher uma fé mais profunda, mais forte. São várias diferenças que existem, o judaísmo está absolutamente consciente que elas existem. O Talmud nos conta uma história um pouco chocante e interessante. Nós temos uma história na Gemara em Shabbat de um homem que ficou sozinho com suas crianças, com seus nenês. E este homem, os nenês estavam chorando, a mãe não está, eles querem mamar, perderam a mãe. Então este homem rezou e ouviu um milagre. De repente, cresceram mamas, ele deixou as crianças, amamentou elas. Voltava mal. Diz a Gemara para nós duas atitudes. O primeiro sábio, Rabi Yosef diz, Kamagador, o que aconteceu aqui? Incrível, este homem deve ser muito grande, ele rezou, amamentou as crianças. Puxa. Mas depois a Gemara traz uma segunda opinião da Abaye, que diz, Kamamechoar, quanto feia esta atitude. O cara está mudando a natureza. A natureza não é essa. A natureza é como mulher, não um homem. Então o judaísmo reconhece que temos que respeitar as espécies. Cada um tem sua função. Isto é muito importante, é muito apropriado cada um saber sua missão, sua tarefa, o que Deus lhe assinou. Mais uma coisa. Quando surge o primeiro casamento entre Adão e Eva, tem um versículo que diz o seguinte: Lo tov heyot ha'adam levado. Não é bom o homem ficar sozinho. É selo ezer kenegdo. Eu vou fazer para ele uma ajuda, vou colocar para ele alguém que lhe ajude, um ajudante, um auxiliar, kenegdo, na frente dele. Dizem os nossos sábios que este ajudante, esta pessoa que está ao lado dele para ampará-lo, está na frente, não está ao lado. O que significa? Não está igual. Existem opostos, e os opostos se atraem. Não é semelhante totalmente. Então o judaísmo não acredita numa união similar, mas o judaísmo acredita muito numa união complementar. Estão bem com o que eu estou falando aqui? Muito importante o que eu estou falando, vocês estão jovens ainda, mas logo, se Deus quiser, vão casar. Tem muita gente que pensa que tem que procurar no outro cônjuge alguém que está igual a mim. Gosta dos mesmos filhos, mesmas cores, mesmos alimentos, mesmos restaurantes, mesma saída, tudo igual. Mesmo time de futebol. Não. O judaísmo não acredita nisso. Nós acreditamos que um quadro bonito não é um black and white. Um quadro bonito é um multicolor. Não tem problema nenhum. Se vocês têm os ideais em comum, um pode gostar de cores diferentes, de filmes diferentes, de músicas diferentes, vão se complementando, um complementa o que o outro não tem. Estão entendendo bem? Não precisa ser igual. Então é muito importante isso, o judaísmo acredita numa união complementar,
e não numa união similar. Não precisa ser totalmente igual um ao outro. Perfeito. Após estas introduções, acho que a gente pode começar um pouco a entrar no assunto mais profundo. Até agora, nós falamos das diferenças naturais que aparecem. Agora eu gostaria de dar um pouco uma explicação mais mística, que à luz dela nós vamos entender muitas atitudes masculinas e femininas. Presta bem atenção ao que vamos falar. A primeira grande diferença entre homem e mulher é que o homem foi feito de quê? Do que foi feito? Da terra, muito bem. Do pó da terra. Assim está escrito, Deus pegou do pó da terra, fez uma forma humana e insuflou nas suas narinas uma alma. Está certo? Então o homem vem da terra. A mulher foi feita de quê? De quê? De uma costela do homem. Uma diferença enorme que vai voltar em várias características. Homem é feito do pó da terra, certo? Pó da terra. E a mulher é feita da costela. Ok? Muito bom. O Zohar, que é o livro de base da Kabbalah judaica, estamos dizendo uma coisa interessante. Disse Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, que quando Deus resolveu criar o mundo, Higiazman Hatzilut, quando chegou o momento do mundo emanar a partir do nada, neste momento Deus desenhou ele de um modo macho e fêmea. Estão ouvindo bem? Vou usar a linguagem. Beshata de Baal Latkana, quando Deus quis criar o céu e a terra, o mundo, Kulu Itkin que entrar venukva. Ele criou que em todo o encadeamento da criação sempre aparece macho e fêmea, homem e mulher. O que significa isso? Vamos lembrar. E o Zohar dá o primeiro exemplo, que quando Deus quis criar o mundo, ele fez isso através dos seus atributos. Eu não quero dar uma aula de mística para entrar coisa, mas um pouquinho só. Deus usou Chokhmah e Bina. São as primeiras coisas. Vou explicar isso em português. Chokhmah é sabedoria. E Bina é entendimento. Ok? Na Kabbalah, a Chokhmah é chamado de pai e a Bina é chamado de mãe. Mas se escreve com, não? Desculpa. O seguinte. Qual a diferença entre Chokhmah e Bina? Presta atenção que isto precisa um pouquinho mais de explicação. Chokhmah é sabedoria. É o ponto de partida. Bina é a elaboração. Quando você está pensando em algo, vamos pegar um problema de matemática ou de física. Você recebeu a prova, está à tua frente, você tem que solucionar. De repente, tem uma ideia. Aquela ideia que se chama o raio, muitas vezes na linguagem cabalística, Barak Mavrik, isto é Chokhmah. Chokhmah significa o ponto de partida. Você entendeu o problema, você já sabe onde. Depois você começa a colocar a fórmula, aplicar, etc., os detalhes. Os detalhes, isto é Bina. Bina significa o entendimento, a compreensão, os detalhes, a elaboração. O primeiro ponto de partida, a ideia, isto é Chokhmah. Todos vocês conhecem o Eureka da Arquimedes? Aquele sábio grego que estava na banheira. Eureka, a luz quando ela chega, isso é Chokhmah. A ideia, a criatividade. Diz os nossos sábios uma coisa interessante, que existe mais Chokhmah nos homens e mais Binah nas mulheres. Se aprende isso num Pasuk. Já que Vayiven et Atzela, Vayiven, Deus construiu, a palavra Vayiven é Binah. Então as mulheres têm mais entendimento, os homens têm mais sabedoria. Repetindo,
Você tem criatividade e execução. No mundo de hoje, existem pessoas que têm ideias fantásticas, mas ideias que elas vêm com invenções, não sabem executar, não sabem colocar na prática. Ele é muito bom de ideia, ele vende, ele tem fantásticas ideias. Começa a falar para ele, aplica, coloca na prática, impossível. O que significa? Ele é muito bom de criação. Agora precisa alguém executar, pegar esta ideia e colocar na execução. Mulheres são muito melhores de elaboração, execução, detalhes, isto é muito melhor a parte feminina. Homens mais da parte criativa, chokhmah. Chokhmah vem da palavra em hebraico, koach ma. São as mesmas letras. O potencial. O homem tem esta ideia genial, mas muitas vezes ele não é um bom executivo. Então nós temos chokhmah e binah. Homens têm mais chokhmah, mulheres têm mais binah. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo de tal forma que o mundo foi cada vez se materializando mais. A energia divina não tem corpo. Então primeiro teve um mundo sob energia divina, chamado Atzilut. Depois o mundo dos anjos. Depois o mundo das almas. E depois o mundo físico que nós conhecemos. Cada vez a energia foi se materializando. Vocês vão me perguntar, mas como que a energia vira matéria? Isso é fácil. Depois de Einstein, todo mundo sabe, é mc², que a energia por virar matéria não é complicado. Então o mundo se materializando. Em cada destes mundos que Deus foi criando, sempre reaparece a parte masculina e feminina, chokhmah e binah. Por que eles são chamados de pai e mãe? Porque depois disto nascem as emoções. Chesed e Gvura. Chesed é bondade, Gvura é severidade. Chesed está mais do lado do pai, Gvura mais do lado da mãe. E assim diante, a gente vai andando. Mas o mais importante é entender, homens têm mais acesso à sabedoria, wisdom em inglês, em francês la sagesse, e mulheres têm mais compreensão. Está claro? Binah. Muito bem. Por isto, presta atenção, a chokhmah, que é o ponto de partida, na Kabbalah ela é representada pela letra menor no judaísmo, que é um Yud. Aqui vocês têm um pequeno Yud, não tem letra menor. Binah, que é elaborar em detalhes, é representada pela letra mais larga que tem no judaísmo, que é um rei. Não existe letra mais larga que o rei. A ideia é um brilho, uma lâmpada, uma luz. É um pontinho, é um Yud. Binah é quando você elabora, executa, começa a colocar no papel, faz um mission plan, faz uma coisa, como vai ser, quanto vai custar, qual é o cash flow, e assim diante, você começa a colocar detalhes, 1000 páginas. Isto se chama muitos detalhes, largo. A letra mais larga é o rei. Presta atenção agora. Homens e mulheres, em hebraico, vamos lá junto. O homem é Ish e a mulher é Isha. Certo? Ish e Isha, homem e mulher. O homem tem o Yud, a mulher tem o rei. Está voltando, estão vendo comigo? O homem tem o Yud porque ele tem a sabedoria, a chokhmah. A mulher tem o rei. A mulher tem o rei, que é a letra mais larga, que é a compreensão, o entendimento. Nossos sábios dizem, quando homem e mulher vivem em paz, em harmonia, um casal vive com muito amor e harmonia, neste caso se junta o Yud e o Rei, quando se junta estas duas letras, faz Yud Rei, é o nome de Deus. Vanachnu nevarech Yah, me'ata ועד עולם, aleluia. Yud que é o nome de Deus. Quando um casal vive em paz, está pairando a divindade, abençoando o casal. Deus nos livre. Quando não tem paz no lar, o Yud vai embora, o Rei vai embora, o que sobra? 2 vezes Eish, 2 vezes fogo. Aleph Shin, 2 vezes fogo. Estão vendo comigo? Interessante. Eish, 2 vezes. Então nós temos aqui algo essencial no que falamos. Homem, sabedoria. Mulher, binah, compreensão. Presta atenção, já estamos falando de Eish. Eish
se escreve assim. O eixo masculino, Or Sichli. O eixo feminino, Emunah Shlema. A mulher tem uma fé, muitas vezes mais forte que o homem. Você pode perceber isso em várias situações, num casal, em amigos, as mulheres têm fé forte. Vamos lá, tem fé. Homens ainda questionam muitas vezes. O homem é mais racional. Então, Aleph Shin, em hebraico, Or Sichli. A luz, mas aquela coisa racional, ele quer pensar, ele quer entender, ele quer questionar, ele quer indagar, ele quer respostas. A mulher não está preocupada com isso. Ela tem fé, ela tem confiança. Emunah Shlema, Aleph Shin. Emunah Shlema. Agora que a gente entendeu estas diferenças cósmicas, como nós chamamos elas, já na criação, que Deus criou com elementos diferentes, para um ele colocou um pouco mais disto, para outro ele colocou mais disto e assim diante, nós podemos ir na frente e entender muitas coisas. Primeiro, na própria criação, quando chega o momento da procriação, o homem participa com muito pouco. Parece um livro. A mulher, 9 meses, vai desenvolvendo. A criança, o feto, tudo que ela come, vai crescendo, está elaborando. Tá vendo? Mesmo fisicamente, isso se traduz na prática. O homem tem uma participação pequena, momentânea. Claro que é uma semente de vida, ninguém pode duvidar disso, é sagrado. Mas do outro lado, a mulher vai elaborar, vai deixar desenvolver isto. Isto é a Binah. A Binah significa a execução detalhada em largo, em tudo. Então, na prática, percebe bem, o homem gosta das ideias. O que significa ideias? O raio, sabedoria, chokhmah, abstrato. O homem é muito bom no abstrato. A mulher é muito boa na análise. Ela gosta de táticas pormenorizadas, detalhes. Ela é detalhista mais que o homem. Na prática, pode ver isto. Depois, vamos mais na frente. O homem é chokhmah, é a ideia, e a mulher é Binah. Só que acontece? Uma das características que se pode ver em todo o casal, em todos os amigos, marido, mulher, ou rapazes e moças. O homem é muito mais conquistador. Ele quer coisas novas. Já que ele tem o espírito criativo, ele gosta de invenção, ele está arrumando aquele raio, ele vai cada vez mais na frente, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Ele é empreendedor, ele quer conquistar coisas novas. A mulher quer preservar o que ela tem. Ela está feliz com o que ela tem. Por quê? Porque para ela é pegar já este pequenininho e deixar ele crescer, arrumar, desenvolver. Então é muito interessante na natureza dos homens e das mulheres, vocês vão perceber, o homem quer coisas novas. O homem sai de casa e vai conquistar. Darko shel ish lirbosh, a Gemara diz, o caminho do homem é ir para frente e procurar novos terrenos, novos trabalhos, novas coisas, novos horizontes. A mulher está em casa mais, cuida do que ela tem, desenvolve estas crianças, dá para eles o amor, vai, na verdade, elaborando, analisando com muitos detalhes e muito amor. Então, vocês estão vendo que tudo está, na verdade, oriundo desta diferença de chokhmah e binah, que é a diferença entre sabedoria e entendimento. Vamos mais um passo na frente. Quando se pergunta a um homem, o que se faz? O que ele faz? A primeira coisa que ele faz. Se ele está na faculdade, não pode fazer isso, ele trabalha. A primeira coisa que ele faz, ele tira, na verdade, o wallet, como se fala, a carteira, ele tira um cartão de visita. E se apresenta. O que ele faz? Ele é PDG, ele é CEO, ele trabalha, ele fabrica, consultor, médico, não sei o quê. Você pergunta a uma mulher o que ela faz. Ela começa a contar o que ela faz, o que ela fez hoje, o que ela fez amanhã. Ela não vai falar de minha da profissão. O homem que fala, o que você faz? Já começou a dizer, o que você faz da vida? Quem você é? A mulher não tem medo desta pergunta. Por quê? Presta atenção. O homem tem uma dificuldade de se anular. O orgulho é um pouco maior. Para falar que ele tem errado, ele se arrepende e demora mais tempo. Uma mulher admite mais facilmente. Por quê? Por um motivo muito simples. No momento que o homem se anula, ele volta
a ser o que ele era antes. O que ele era antes? Pó da terra. Ninguém quer voltar a ser pó da terra. A mulher se anula, o que ela volta? Ela precisa ser uma costela do homem. Não tem problema nenhum. Então o homem tem uma dificuldade a voltar a ser o pó da terra. Ele não quer tanto, ele quer mostrar que é algo. Então o que quiser, médico, empresário, importador, sem contêineres por mês. Extraordinário. Em todas as palavras, vocês podem perceber, existe uma coisa interessante na natureza. A mulher não tem este problema. Ela, vamos pegar um outro exemplo, talvez, da vida comum para entender. O homem que perdeu seu trabalho está desesperado. Está desesperado. Ele pensa que o pó da terra, ele voltou a ser a fargo e na Aretz. Uma mulher perde o trabalho, está algumas semanas em casa. Não acontece nada de grave. Porque em casa ela se sente bem. O lar dela também é bom para desenvolver. Lá ela consegue aplicar sua pina. O homem tem que conquistar. O homem voltou a ser pó da terra e não quer. Então, voltando ao assunto que nós falamos, tem o ponto de partida e tem os detalhes. O homem inventa, a mulher executa. Isto explica por que hoje, vocês podem olhar no mundo de hoje, tem cada vez mais mulheres CEO nas grandes companhias. Incrível. Por quê? Não precisa inventar, tem que administrar, tem que organizar, tem que ter detalhes, tem que prestar atenção para tudo. Tem que ser muito organizada, tem que saber executar ordens que os homens, talvez, os acionistas dão. Cada vez em grandes companhias mais, vocês vão encontrar executivas fantásticas do lado feminino. O homem é muito bom na invenção. Mais uma diferença que dizem os nossos sábios, quando você estuda a Kabbalah, você vai ver uma coisa interessante. Você vai ver uma coisa, a Chokhmah é ligada à visão. Em hebraico, Re'iyah, a visão. A Bina é ligada à Shmiya, a audição. Você entende quando você escuta bem. Você enxerga, significa você está vendo o ponto. A Chokhmah, que é o raio, ver o pontinho, ver a criação nova, está ligado muito à visão. Também na prática, homens estão mais ligados à visão, mulheres estão mais ligadas à audição. Uma mulher, uma moça talvez, gosta de ouvir I love you. Gosta de ouvir uma palavra romântica. Gosta de ouvir uma palavra boa. Um reconhecimento, um elogio. O homem jamais ele tem que ver, na verdade, coisas bonitas. Existe, na verdade, uma ligação também. A mulher precisa do companheirismo. O homem quer o respeito. Chokhmah, invenção, conquista, novos horizontes, implica respeito. Ele não está tão preocupado com o amor. A mulher, sim. Ela quer saber onde estão as emoções. E estas diferenças que eu enumerei para vocês, e podemos ir na frente muito, mas estão vendo que todas elas estão oriundas desta forma como o Criador criou o encadeamento dos mundos para chegar ao nosso mundo material, sempre masculino e feminino, sempre um dando, outro recebendo, tá certo? Porque não é possível você ter Binah sem Chokhmah. Estão comigo bem? Não é possível você entender algo se não tem um ponto de partida. O que você vai entender? Tem que ter a fórmula. A fórmula é, na verdade, a sabedoria. Tá certo? Então não há Binah sem Chokhmah. O homem dá, a mulher recebe. Mas ela vai elaborar, como na concepção. Vai colocar muito mais detalhes. Isto faz o seguinte, já que o homem está ligado a este pensamento abstrato de ideias, as estatísticas hoje demonstram que o homem está mais ligado à matemática, às ciências, a coisas exatas, abstratas, jogos de xadrez. Vocês não vão encontrar muitos campeões de jogos de xadrez, mulheres, mais homens, porque é uma coisa estratégica, abstrata, importante. Tem estudos que numa classe, se você, para cada uma que excela em matemática, você tem 11 a 10 meninos. Por quê? Está ligado a Chokhmah. Matemática está ligada a Chokhmah.
Agora, pensamento tático, detalhes, informações, literatura, línguas, gramática, mulheres. Gramática, muitos detalhes, vocabulário, todas as coisas de literatura. As mulheres estão mais na frente, não tem dúvida. Pegamos um outro exemplo. O que é a Bina? Falamos elaboração, detalhes, falar, muita coisa. O homem, Chokhmah, é só a ideia. A ideia é um pontinho, não é muitas palavras. O homem não é tão bom comunicador como as mulheres. Mulheres podem falar 5 horas no telefone. E entre elas, falam, conversam, detalhes. O homem não tem essa paciência. O homem não é um bom comunicador. Aliás, também estudos científicos, crianças gagos, muito mais que homens, a comunicação para o homem é mais difícil que para a mulher. A mulher tem uma facilidade de contar sua vida, contar, dividir, compartilhar com as amigas, contar detalhes. O homem não tem nem a paciência para isso. Porque não interessa para ele. Ele está, na verdade, no espírito criativo e inventivo, coisas novas que ele quer, conquistas. É outra coisa, poucas palavras. Chokhmah é pouca palavra. É o pontinho, é o yud, não é o ele. Einstein, até 5 anos não falava. Só você saber. E olha o que ele se tornou. Não conseguia falar. Tem uma dificuldade de se comunicar. Agora, mulheres, nuances, cores, sabores, comunicação, excelente. Se a gente entendeu isto, acho que a gente agora já podemos tentar pegar um cenário junto de homem e mulher e vamos tentar entender. Vou pegar vocês talvez não vão entender tão bem o cenário porque não são casados ainda, mas talvez já viram esse cenário em casa ou com amigos, em algum lugar. Vou tentar lhe pintar um cenário. Vamos lá. Vamos pegar um casal, ele se chama Jacob, ela chama Sara. Tá bom os nomes ou os querem mudar? Ok, vamos tentar pintar o assunto. Jacob chega para casa depois de um dia duro de trabalho. Ok? Pegou a marginal, ele trabalha, não sei se está em Guarulhos, ou se trabalha em Taubaté. Chegou em casa após um dia realmente duro de trabalho. Finalmente chega em casa, Sara, cheguei. Ah, bom, estou chegando daqui a pouco, ela fala. Ela está na cozinha, arrumando. Ele senta na poltrona, finalmente, após um dia de duro labor, teve que enfrentar fiscais e inflação e problemas na China, tudo isto. Ele pega o jornal, chega a Sara. E como foi hoje teu cliente? Bom. E como foi lá aquele que você visitou, se ia falar que você ia falar com ele sobre... Bom. Depois ela pergunta, e como foi, você estava no dentista, o problema era do dente de siso? Bom. Quer dizer, ela está ficando nervosa, o cara está respondendo curto, não tem conversa, ela está querendo conversar, está ficando nervosa, ela está vendo que ele não quer. E como foi, na verdade, o problema daquele que não pagava, você conseguiu cobrar? Consegui. Estão vendo o cenário? Muito real. De repente, ele, como ele é educado, afinal, cada marido também tem segurança. E Sara, como foi seu dia? Tem que voltar, tem que reciprocar. Ah, meu dia? Excelente. Olha, de manhã acordei, levei, na verdade, um menino para a escola. Sabe o que aconteceu? No meio do caminho, a roda do carro quebrou, mas a Chique justamente passou e ela estava lá. E sabe o que ela tinha? Ela tinha o endereço da garagem, sabe? A garagem lá que está na oficina, que está na Angélica, aquele lá. E começa lá. E à tarde, sabe o que aconteceu? Levou um pouquinho no médico. O médico não estava. O médico estava assistente. O assistente, sabe que é a esposa dele. E o cara está no jornal, está esperando quando que ela para de falar. E não tem a paciência. Estão vendo o cenário? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Nada de grave. Apenas que cada um está atuando de acordo com suas características. Tem uma atuação de Chokhmah e uma atuação de Bina. Chokhmah, falamos antes, palavras curtas, o raio, a ideia, a criação, não é para elaborar muito.
Pina a comunicação, os detalhes, o rei, a largura, não é a profundidade. O homem gosta de uma coisa profunda, vai dar resultados imediatos. Ele não quer saber se a Chixe, na verdade, estava lá com a chave e a filha dela. Ele não está interessado muito nisso. Então, o que acontece? Estas duas atitudes estão se chocando. Isso pode acontecer muitas vezes no casal. E nada grave, desde o momento que cada um tem a paciência de entender o outro lado. Vou tentar dar um outro cenário. O marido chega em casa, de novo, o mesmo Jacob, chega em casa e, justamente quando ele chegou em casa, ele se lembrou algo do trabalho. Ele não resolveu, então ele está sentado realmente na poltrona, esta vez não pegou o jornal, ele está tentando resolver algo que ainda ficou pendente no trabalho, está pensativo, mas sério. Ela entra na sala, ai, como vou te dizer? Ela vê que está sério. Ele está pensativo. Mas como está tudo bem? Bem. Na mente dela, deve ser que tem problemas sérios na fábrica. Estou vendo que o meu marido parece chateado. Talvez porque eu usei o cartão de crédito muito. Ela já está se arrependendo. Ele está lá pensativo. E ela está tentando falar, não consegue. Porque na Chokhmah, você não consegue fazer uma interrupção. Já que está inventando, é um raio que vem, uma inspiração, uma criação, muito difícil de interromper. Quando você vai elaborando, você pode interromper. Uma mulher, vocês vão ver, é capaz de falar com duas pessoas ao mesmo tempo no telefone, esta, outra, duas, ou tem o telefone aqui, colocando a carne no forno, sem problema, ela consegue, por quê? Porque é binar. Quando é binar, são detalhes, no detalhamento não tem problema, isso pode ser interrompido uma vez ou duas, não acontece nada, ele não consegue. Então qualquer interrupção ele fica irritado. Quando ele fica irritado, ela está pensando que os negócios não estão bem. Então finalmente, quando estou jantando, ela fala, não se preocupa, te prometo que eu vou gastar menos, talvez estas férias, nós vamos deixar esta vez, pulamos este ano. Ele não entende o que está falando. Ele não está chateado, ele estava preocupado com uma outra coisa da qual ele não conseguia desligar. Então, o que acontece? Não precisa mais de exemplos, mas eu acho que vocês captaram o que precisa entender aqui, que é muito importante. É a diferença essencial entre esses dois. Entre a sabedoria e o entendimento. A ideia, o flash, mas sem desenvolvimento, é a mulher que tem a possibilidade de sistemizar, de entrar em detalhes, de elaborar, de colocar muitos detalhes, de desenvolver e assim diante. Se a gente entende isso, automaticamente, o que vai acontecer para fazer a ponte? Ela tem que entender que o homem de vez em quando tem menos paciência e que ele precisa deste momento sozinho um pouco para a criatividade, para a Chokhmah dele. Ele tem que entender que uma mulher quer mais conversa, quer mais comunicação, quer detalhes da tua vida. Conta como foi, coloca emoção, se gostou, não gostou, como foi. Quero saber da tua vida, se não conta, ela se sente magoada. Então, isto está acontecendo, é uma questão de entender o outro. O judaísmo nos ensina casamento, uma boa ponte, é quando um vai ao encontro do outro. Não falar, tem que vir até aqui e se ajoelhar. Isso não existe. Casamento não é one-way street. It's a two-way street. É uma estrada de duas mãos. Cada um vai ao encontro do outro. Sai do seu lugar, aprende a ceder, se importa com o outro, entende as diferenças que existem. O judaísmo é muito prático. O judaísmo nos ensina, tem diferença entre masculino e feminino, tem diferença entre homens e mulheres, não se engana, não entra nesta propaganda barata que não tem diferença, tem sim diferença. Só que essas diferenças não são inigualdade. Ambas são importantes, saiba fazer a ponte. A ponte exige você entender um pouco o outro. Ele agora quer relaxar sem falar. Tudo bem, daqui a pouco. A gente conversa. Você tem que entender que ela quer saber mais da tua vida. Ela quer conversa, palavras. Não palavras curtas do WhatsApp. Ela quer uma comunicação real.
Isto é super importante. Quando a gente chega a isto, se faz a ponte. E a ponte permite realmente um relacionamento saudável. Isto é muito importante. Nesta união que nós falamos, que é uma união complementar e não uma união similar. As diferenças se atraem. Os opostos convivem em paz. O judaísmo não acredita que marido e mulher têm que ser totalmente iguais. Ao contrário, essas diferenças são limites. Ele gosta de filme, ela gosta de música, uma vez assim, uma vez assim. Até que o casal vai criar a vontade do casal. Que pode ser futebol, pode ser balé, não importa. Isto demora um tempinho para criar que eles vão se afinar e ter uma vontade, um vector do próprio casal. Em inglês se chama tune in. Vamos falar tune in. Entonados, que eles estejam afinados, talvez a palavra, né? Sincronizados, obrigado. Que eles sejam sincronizados. Tem que se sincronizar, isso demora seu tempo, mas é muito importante. Sódio e clorina. Sódio, vocês aprenderam na tabela de Mendeleev, Na, é muito desagradável, é extremamente tóxico. Clorina também, quando você coloca eles juntos, sódio e clorina, NaCl, faz uma coisa que é importante para sobreviver, se chama sal. Sem isto o ser humano não pode viver. Sal, importante para a sobrevivência. Então a gente é capaz de colocar, na verdade, as coisas juntos, sem problema nenhum. A gente usa as qualidades de cada um. Isto é a beleza. O que é a beleza do casamento, do relacionamento bom e saudável? Quando se vê as qualidades e se juntam as forças acumuladas. Chokhmah e Binah junto, sabe o que isto dá? Isso dá um terceiro elemento que se chama Da'at, conhecimento fantástico. Isto é coisa maravilhosa. Então, o que o judaísmo diz? Não exagerar as diferenças. Nós não queremos criar dentro de casa um Ken e um Barbie. Não é isto. Frisar o que na verdade une as pessoas. Procura o denominador comum. Quando tem diferenças, elas vão complementar um ao outro. O pessoal está me entendendo? Eu vou deixar um pouco de tempo para perguntas também, porque acho que é importante. Então vamos tentar resumir o que nós falamos hoje. Falamos que tem entre homem e mulher diferenças, sim, não apenas biológicas, mas traços de caráter que são oriundos da alma da pessoa. Porque na alma tem forças da alma. Forças da alma são forças divinas. Todas as forças divinas que Deus colocou dentro deste mundo sempre tem masculino e feminino, sempre tem Chokhmah e Binah. Não significa que os homens não têm Binah, os homens também têm entendimento, mas o forte deles é a Chokhmah. Não significa que as mulheres não têm Chokhmah, sim, também têm sabedoria, mas o forte deles é entendimento, compreensão. Então, nunca deve se negar as qualidades inatas que tem, cada um tem, femininas e masculinas. O importante é não impor e não colocar role model, não colocar um modelo para nós que a gente quer imitar que seja falso. Quando você obriga uma mulher, por exemplo, já falamos em outras aulas, a usar um talit, então está dizendo para ela, você não tem tua forma como chegar a Deus, você tem que imitar o homem. O judaísmo não está a favor disso. A mulher, para chegar a Deus, ela tem sua escada. Velas de Shabbat, mikve, kashrut, educação, que é a coisa tão importante que Deus otorgou nas mãos das mulheres e assim diante. O homem, para chegar a Deus, tem o filhinho, tem o tzitzit, tem outras coisas, tem o estudo da Torá, mais profundidade. Cada um tem sua forma. Não tenta você imitar um outro, não é isso. O judaísmo reconhece esta diferença e nos ensina que se tem um amor incondicional entre um e o outro, automaticamente estas diferenças não serão importantes. Por quê? Porque você vai se concentrar nas qualidades do cônjuge.
Qual o segredo do bom relacionamento? Você sempre ficar pensando no defeito do outro, não vai dar certo. Você olha até os defeitos, você se concentra nas qualidades do outro. Isto é uma coisa muito saudável, não é fácil. E quando estou falando de relacionamento, não estou me referindo só em casamento, relacionamento de amizade, de sociedade, de trabalho. Tenta ver sempre as qualidades do outro. Vai ajudar muito. Tem diferenças? Sim. Dá para fazer uma ponte, com certeza. Com consciência, com paciência, conhecendo e aprendendo como estamos fazendo hoje à noite, dá para fazer uma excelente ponte e automaticamente nasce um relacionamento sólido e duradouro. Muito obrigado a vocês. Então, acho que a gente falou bastante coisa, lançamos o debate. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, sinta-se à vontade, por favor. Quem quer fazer uma pergunta, por favor? Sinta-se à vontade. Por favor, Ana. Se desde o começo da criação o Zohar fala que Deus já pensou no masculino e feminino, como a Bená, então, tipo, não seria uma pergunta muito forte se você não tivesse citado o Zohar e todo esse desde o começo, mas a pergunta fica forte quando a gente vê no Bereshit que primeiro Deus criou Adão e depois viu que Adão estava sozinho e foi lá e criou Havá. Se desde o começo o plano era dividir o mundo em feminino e masculino, em tudo distinto, tipo, duas coisas que se completam, etc., por que o plano original parece ter sido Adão sozinho e só depois Havá? A resposta é o seguinte. A primeira coisa, se você estuda os textos profundos, você vai ver que Adão e Havá, não é que Deus pegou uma costela de Adão e fez Havá. Olha um pouco melhor, você vai ver. Adão e Havá foram criados como siameses. Eles estavam amarrados pela costela. No Pshat não aparece assim. No Pshat não aparece isso. Estou dizendo os livros profundos, todos eles, quando olham todos os Midrashim, mencionam isto. Adão e Eva eram amarrados pela costela. Deus fez uma operação na costela, mas a operação consistiu em cortar e separá-los. Então Deus já criou ambos. Claro, chamam isso de Adão, porque o ser humano completo é quando tem essas duas qualidades masculinas e femininas. Acontece que a pergunta que perguntam nos comentários é: bom, por que Deus criou eles juntos para depois separar? Podia ter criado, na verdade, já separado. Resposta: assim como dois gêmeos, você, eu não preciso falar isso. Assim como dois gêmeos, e mais ainda siameses, por ter convivido junto um tempo, eles se conhecem tão bem, sabe a posição para deitar, sabe como não incomodar o outro, sabe como fazer as coisas. Deus criou homem e mulher desta forma, para um saber o que o outro precisa. Entendeu? A sabedoria profunda divina que Deus quis, que um sabe se adaptar ao outro e realmente agradá-lo. E tem mais, talvez, uma resposta, se queremos ir, não pelo lado místico, mas pelo lado da Gemara. A Gemara em Sanedrim pergunta por que lá vai livrar Adão e Echidita, se lembrando dessa Gemara? Por que foi um? Se Deus criou tantos peixes de uma vez, tantos animais de uma vez, e tantos mamíferos de uma vez, e tantas árvores, por que não criou muitos homens? Para não ter depois alguém falar, meu avô, bisavô era melhor que o teu. Somos todos oriundos da mesma semana. Por isso, no texto bíblico, aparece realmente como se fosse um homem. Você aprende um pouco mais de profundidade, e já neste homem estava também a espírito.